noite, meus irmãos, meus amigos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Então, aqui mais uma vez estamos a convite desta casa, essa casa que sempre tem um belo trabalho na Seara do Bem. E então vamos iniciarmos a atividade desta noite com uma prece, rogando, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, amor e justiça, por mais uma vez nos permitir estarmos participando na noite de hoje desta atividade. Agradecendo assim a este Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, governador deste plano, que nos deixou ensinamentos tão belos e que muitas vezes acabamos esquecendo de sermos realizadores destes mesmos. Assim rogamos humildemente a assistência dos amigos espirituais, para que possamos, diante de nossos merecimentos, mais uma vez participar dessa tarefa de divulgação da doutrina espírita da noite de hoje. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos. E para esta noite, novamente trago um texto deste livro que traz belas mensagens e complementos dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que possamos nós estarmos trabalhando sempre com humildade na divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então eu escolhi do capítulo 39 deste livro o texto Convite ao Bem. Mas, quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro religioso que insiste em favor da realidade de realidades luminosas da vida. Então, irmão, esse texto, em sua primeira parte, vem nos falar que quando inicialmente nos encontramos nos primeiros passos que temos na nova existência, de uma forma ou outra, somos sempre convidados a estarmos prestando atenção
pela busca de alimentarmos sentimentos nobres, e neste caso é a prática do bem. Tanto que num dos capítulos do Evangelho nos cita a prática do bem sem ostentação, aonde neste capítulo somos convidados à prática da caridade sem termos o objetivo de estarmos divulgando nossas ações em benefício de termos retornos financeiros, retornos muitas vezes que alimentarão o nosso ego perante a sociedade, e muitas vezes clamamos pela que a mídia sempre lembre de nós. E aqui vem nos fazer lembrar da educação que temos, principalmente nós que nesta nova existência recebemos a abençoada oportunidade de estarmos reencarnando em famílias espíritas, famílias cristãs, que por mais que sejamos a maioria das vezes ainda formado de nossos membros familiares, nós, enfim, espíritos endividados que trazem muitos débitos, estamos em núcleos familiares que de uma forma ou outra, seja na casa espírita ou qualquer outro templo religioso que se baseia nos ensinamentos reais e verdadeiros do Cristo, temos nós as ferramentas necessárias para demonstrarmos que realmente queremos nos modificar. E a prática do bem, irmãos, como disse então o apóstolo Pedro, que a caridade cobriria uma multidão de pecados. E nessa parte do texto que li, então, demonstra o quanto nós temos oportunidades de, quando aqui retornamos nos primeiros anos de vida, de estar tendo contato novamente, então, com o convite às nossas responsabilidades. Tanto que Allan Kardec, em uma de suas frases mais célebres, nos diz assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Veja que ele coloca em primeiro plano o amor. Porque de nada adianta nós termos o conhecimento do Evangelho, o conhecimento então do Pentateuco, se nós não pomos em prática o amor, aquele amor real trazido pelo Cristo. Então compete a cada um de nós, irmãos, estarmos fazendo a nossa parte. Os cristãos da época de Cristo e todos aqueles que herdaram nos primeiros anos os seus ensinamentos, demonstraram ao ponto de ceder a própria vida física em nome desse ideal cristão. E nós, o que estamos fazendo de nossa parte? O que estamos realmente realizando em benefício de divulgarmos e continuarmos sendo
os disseminadores dos ensinamentos deixados pelo Cristo. Muitas vezes nós, movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, questão 785 do Livro dos Espíritos, usamos os conhecimentos que adquirimos na doutrina espírita para crucificarmos nossos irmãos de outras crenças, que muitas vezes são louváveis divulgadores dos ensinamentos do Cristo, nos dizendo sermos privilegiados, como se fôssemos os judeus do tempo de Cristo, em que se dizia serem um povo escolhido, e todos aqueles que o contrariassem eram enxovalhados, eram humilhados, em nome de um orgulho de casta. Irmãos, reflitamos nossas responsabilidades. Comecemos por dentro de nossos lares. Muitas vezes usamos a desculpa de termos compromissos na sociedade espírita para não ter tempo para ouvirmos os nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas. Até mesmo a nossa sogra, essa que muitas vezes, de forma irônica, culpamos pelos nossos problemas. Muito mais será cobrado por aquele que mais recebeu. Irmãos, o que então temos feito das oportunidades que no nosso dia a dia recebemos? Será que realmente temos sido aqueles discípulos comprometidos como semear a verdade? O próprio Cristo deixou dito que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Mas nós, que dizemos sermos portadores deste amor, ainda escolhemos quem amar. E mesmo entre nossos escolhidos, quando alguém nos decepciona, acabamos excluindo. Ou agora uma palavra que está muito em voga, cancelamos essa pessoa. Nas redes sociais, demonstramos toda a nossa mágoa, toda a nossa revolta contra alguém que até certo dia concordava com nossos ideais. E daí, por algum motivo, ele demonstra outros interesses e a gente acaba, então, transformando este irmão em nosso inimigo. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Seu clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores.
Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Irmãos, veja que interessante essa passagem deste texto que diz assim, no Evangelho de Jesus. O convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. E novamente venho lembrar uma frase do Mestre Jesus, que ele disse que ninguém chegaria ao Pai se não passasse antes por ele. E como poderemos então passar pelo Mestre Jesus? Lembremos do mandamento maior, aonde ele nos disse para que amássemos a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Veja que aí envolvemos primeiramente a Deus, a inteligência a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Depois a nós e ao próximo. E o que tem tudo isso a ver com o bem? Que primeiramente, como é que podemos amar a Deus se não nos amamos? E a maneira melhor de nos amarmos é nos alimentarmos de sentimentos positivos, elevados, cuidarmos de nós mesmos. E a melhor maneira disso fazer é nos voluntariarmos na prática, no desenvolvimento das virtudes. E nada melhor que isso que fazendo o bem sem olhar a quem. Atravessamos neste momento dificuldades imensas onde a nossa fé é colocada a teste. Dentro das sociedades espíritas, nos dizemos ser criaturas de fé. Quando estamos sendo instrumentos dos amigos espirituais numa explanação doutrinária, demonstramos sermos criaturas de bem, valorosos. Quando estamos assistindo alguém, nos emocionamos, demonstramos que somos criaturas, que somos realmente criaturas que querem se modificar. Nos emocionamos, muitas vezes ao ponto de ir às lágrimas. Mas o primeiro momento em que realmente a dor, a dificuldade vem nos visitar, somos vacilantes. Como os discípulos, os apóstolos do Mestre Jesus, que em uma noite de mar agitado, tiveram medo de seguir. E só realmente se motivaram a seguir quando viram o Mestre Jesus. E assim somos nós. Esperamos sinais da divindade, convites para nos modificarmos. Vamos à casa espírita e realmente só acreditamos que algo aconteceu quando algum benfeitor amigo bondosamente cede o seu tempo e se comunica através de algum médium. E assim vamos levando. E quando saímos para convivermos com nossos irmãos, somos impiedosos, demonstramos frieza, nos falta indulgência, demonstrando que realmente somos apenas, como já ouvi, profissionais religiosos,
pois entramos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou em nós. Então, irmãos, compete-nos assim estarmos buscando realmente, estarmos refletindo as nossas ações no dia a dia. Não conseguiremos nos tornarmos criaturas de alta envergadura espiritual de uma noite para o dia. Mas também nos esclarece Chico Xavier que a maior aflição que encontra um espírito ao retornar à erraticidade foi o seu tempo perdido em frivolidades, em situações que não acresceram em nada espiritualmente, e muitas vezes até aumentar a sua dívida perante a providência divina. E no livro também, a qual tenho aqui, que se chama então Lampadário Espírita, tenho uma mensagem que vem, acredito, com certeza, a ser um grande complemento para o tema que escolhi esta noite. O livro é este aqui, meus irmãos. Um livro de Divaldo Pereira Franco, inspirado pela sua mentora Joana de Ângeles. Se chama A Glória do Trabalho. No lugar em que te encontres, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Se a paisagem se te afigura infeliz, assinalada pelo desconforto e a miséria, não te detenhas no esquadrinhamento da desdita em derredor. Assume a atitude de quem ama a beleza, descendo ao serviço da renovação por meio do esforço bem dirigido em favor da gleba sofrida. Quem conduz a mensagem clarificadora do bem dispõe de fortuna luminescente da caridade. Não apenas enxerga mazelas, não arrola dificuldades, não somente vislumbra a noite ou o lamaçal, esparze a messe miraculosa do amor e pelo trabalho opera eflorescência da felicidade, assinalando a senda com bênçãos. Então veja, irmãos, aonde estivermos, sejamos luz para nossos irmãos. Não reparemos se ali existe a guerra, se ali existe a fome. Não nos detenhamos a esses detalhes negativos que infelizmente ainda são obras do ego humano. Demonstramos realmente que somos criaturas que querem buscar ser instrumentos do amor de nosso Pai que é Deus, em benefício daqueles que muitas vezes, tantas vezes, foram relegados pela sociedade. Tem uma linda mensagem de Madre Teresa de Calcutá, que quem espalha o amor não tem tempo para jogar pedras. Então, em vez de ficarmos criticando, irmãos, o governo dizendo, eu pago meus impostos. Isso é coisas para
para os departamentos de assistência social. Eu não tenho tempo para isso. Vamos demonstrarmos que realmente somos criaturas que já passamos desta fase. E por mais dificuldades que tenhamos também em nossas vidas, porque também temos nossos problemas, nos dedicamos a uma causa social. Mas usemos daquela semente que cura tudo. Lembremos da oração de São Francisco de Assis, que ele diz que onde haja guerra, que levemos a paz. Então, irmãos, não desanimemos se hoje não conseguimos sermos criaturas portadoras de mais alegrias ao nosso próximo. Mas lembremos que o amanhã é um outro dia, que realmente estaremos novamente sendo convidados à prática do bem. Levanta os olhos ao sol jornaleiro infatigável, e guindando ao magneto da terra que gira, deslumbra-te com a mensagem de vida esfuziante em toda parte. Não te demores onde se encurralam as sombras da incompreensão e da maldade, senão para fazer luz. Não te atenhas às dificuldades ou insucessos, senão para levantar tombados e desfalecentes. O coração afervorado à verdade é uma centelha triunfante em viagem de alegria. Por onde passa se faz réstia bendita. Convidado ao evangelho restaurado para o labor intransferível da paz íntima, seja tuas mãos colocadas em conchas de socorro e tua mente vigilante para ajudar, porque para quem ama as estrelas há sempre uma luz rutilante além de todas as nuvens e sombras, cantando a glória da vida incessante. Perdão. No ímpeto de nossas aspirações, Jesus é sempre essa estrela fulgurante acima e além de todas as vicissitudes, fazendo sol para nossas almas, se desejarmos ascender pelo trabalho. Então, irmãos, veja que texto maravilhoso, quando nos diz principalmente que não sejamos mais um a apontar as problemáticas do mundo e ficarmos tomados pela inércia. Não sejamos aquele que colocará mais um defeito no comportamento de nossos irmãos a dizer: ah, ele está assim porque não fez tal coisa. Ele está assim porque não seguiu meu conselho. Auxiliemos sem impor nossas vontades. Auxiliemos por amor ao próximo. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade. E antes de encerrar a live desta noite, quero divulgar aqui uma campanha muito maravilhosa que essa sociedade espírita está fazendo, que é uma arrecadação de alimentos. Então, que cada um que tiver o interesse, veja bem, é um convite ao bem. Caiu muito propriamente, fechou esse informativo com o tema que eu escolhi esta noite. Quem estiver disposto então a atender este convite ao bem,
Procure os coordenadores dos grupos de estudo, os trabalhadores desta casa, Harmonia e Luz, que lhes orientarão como está funcionando esta arrecadação de alimentos, que é uma proposta que talvez não trará inicialmente a mudança tão esperada, mas é um início, como aquele passarinho que aos pouquinhos pegava com seu biquinho a água num grande lago e a tentava apagar um incêndio. Também no site da Sociedade Harmonia e Luz existe alguns links, alguns atalhos para quem quer irradiação, para quem quer fazer atendimento fraterno. Enfim, esta casa é uma casa que está trabalhando para, dentro das suas possibilidades, estar atendendo ao convite ao bem. Então, procure os coordenadores dos trabalhos, dos dias desta casa, se informe, participe, demonstre que realmente unidos nós conseguiremos fazer um mundo com mais paz, mais harmonia. Então, lá no site, nas redes sociais da casa, tem todos os informativos e também junta cada coordenador que já recebeu os informativos desta campanha de auxílio de arrecadação de alimentos. Então, meus irmãos, agora convido a todos a continuar seus pensamentos elevados. Vamos agradecer o auxílio da espiritualidade maior, principalmente a permissão de Deus, nosso Pai, para mais uma vez podermos estarmos realizando essa atividade. Agradecemos ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos. Agradecemos aos benfeitores espirituais que incansavelmente trabalham para nos auxiliar todos os dias para que consigamos estarmos fazendo bom uso de nosso livre-arbítrio. Assim agradeço pela sua paz e pela sua luz, Mestre amigo, e pelo amor de nosso Mestre Jesus a cada um de nós, seus filhos. Obrigado e que assim seja.